Abra sua Bíblia, Isaías 11. Nós vamos ler os versículos que são os versículos chaves desses dias. Isaías 11. Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Amém. Eu quero que nesse momento você coloque o seu coração diante do Senhor. Eu quero que você comece a orar e comece a declarar: Jesus, fala comigo nessa noite. Jesus, eu não vim aqui à toa, eu não vim aqui por um mero ajuntamento, eu não vim aqui só para cumprir uma agenda, mas eu vim aqui porque eu amo o Senhor. E eu desejo, Senhor. Começa a falar agora para Ele o que você deseja nessa noite. Porque eu tenho um vislumbre daquilo que Deus quer fazer, mas eu sei que os caminhos dele são muito mais altos, muito mais elevados. E eu sei que Ele vai nos surpreender nessa noite, amém? Você recebe essa realidade? Começa a declarar agora: Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Jesus, Tu és santo. Jesus, nós erguemos um trono de adoração aqui hoje. Jesus, Tu és o centro, Tu és o primeiro, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és a raiz da nossa existência, Tu és o nosso amado, nosso salvador. Só Tu és a razão de todas as coisas, Tu és o motivo, Tu és o nosso juiz, mas Tu és também o nosso pastor. Obrigada, Jesus, por aquela cruz. Obrigado porque um dia o Teu sangue derramado no madeiro nos reconciliou, e hoje nós temos vida, nós temos vida, nós temos vida. Jesus, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós como testemunho interior. Obrigado por uma vida de graça na Tua presença. Obrigada, Jesus, porque só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és majestoso, só Tu és glorioso. E Jesus, nós Te desejamos. Nós Te desejamos por inteiro. Jesus, nós não queremos as partes, nós não queremos as migalhas, mas nessa noite nós queremos a inteireza daquilo que está no Teu coração. Ah, Jesus, fale conosco. Tome o Teu lugar de honra. Tome o Teu lugar de honra. Que seja a despeito de mim, Deus, que seja a despeito de nós, mas que seja tudo no Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Cordeiro Santo e fiel, justo advogado, maravilhoso. Tu és o nosso amado favorito, Jesus. A Tua presença é o nosso prazer. A Tua presença é o nosso prazer. Obrigado porque o Senhor nos aceita nas nossas imperfeições e o Senhor nos aproxima. Obrigado, Jesus, porque um dia naquela cruz o véu se rasgou e hoje não há mais separação, hoje não há mais distância, hoje o Teu sangue nos uniu. Obrigado, Jesus. Nós não somos merecedores, mas nós recebemos com alegria a Tua obra, a Tua pessoa. Ai, Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo. Inunde este lugar nessa noite. Inunde os nossos corações nessa noite. Nós queremos um encontro com a Tua presença, Jesus. Nós não queremos só movimento, mas nós queremos a completude da presença. Fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, seja livre neste lugar. Seja livre para ministrar. Seja livre para nos confrontar. Seja livre para nos consolar. Seja livre para nos exortar. Seja livre para nos ativar nessa noite. Nós desejamos o renovo, Deus. E nós recebemos por fé esse renovo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda Ele.
Aplauda esse Jesus que é santo, que é digno. Aleluia. Você pode se assentar, amém? Gente, é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite. Nós trazemos o abraço da nossa Igreja Metodista de Juiz de Fora. Nós agradecemos o convite e nós estamos felizes porque uma parceria se inicia nesse tempo, amém? Conte conosco, nos visitem também. E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por esse tempo, por tudo aquilo que Jesus quer fazer nesse meio, nestes dias, neste lugar, amém? Não foi homem que sonhou com essa agenda. Foi Ele que estabeleceu nos céus. E você é parte disso, amém? Ele te trouxe aqui, Ele te convidou. Então que você seja livre para receber com inteireza e completude tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? E o tema dessa noite é Guiados pelo Espírito da Graça. Eu falei com o Leandro, né? Eu escrevi a pregação, mas não tem título não. Ainda bem que Deus me deu um título antes de eu chegar, porque me perguntaram qual é o título. Mas eu não quero que você foque tanto no título, mas no conteúdo, amém? E eu quero perguntar para você nessa noite. Você deseja um renovo no que diz respeito à sua vida com Deus? Muitas vezes a gente quer um renovo na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa casa, certo? Mas qual é o renovo que precede todos os outros renovos? É a sua vida com Deus. E o que Deus trouxe ao meu coração nessa noite é que Ele quer trazer a nós um renovo na presença. Um renovo diante de quem Ele é. Quantos aqui desejam mais da presença dEle? Amém? Quantos aqui desejam uma vida constante na presença? Amém? Quantos desejam crescer na sua vida de oração, na sua vida de jejum, no conhecimento de quem Deus é? Todo mundo? Amém? Quem não quer vai ficar querendo em nome de Jesus. Amém? Mas quantas vezes você quer isso tudo, você tenta isso tudo, mas você se sente empacado? Pode levantar a mão também. Algumas vezes na nossa vida a gente se sente um pouco empacado. Por mais que a gente queira, parece que a gente não consegue, sabe? Que a gente não acessa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Ele nos chama para viver uma vida de eterno conhecimento de quem Ele é. João 17:3 nos diz o quê? E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. O que você faz aqui na terra? Você conhece quem Deus é. O que você vai fazer no céu? Continuar conhecendo, porque esse Deus Ele é infinito. Amém? A vida eterna é conhecer a Deus. Mas por que muitas vezes a gente se sente como se a gente não estivesse conhecendo? Como se a gente não estivesse acessando? Não é possível que isso só aconteceu na minha vida. Existem alguns momentos que você quer mais de Deus, que você quer se entregar, que você quer se render, mas parece que você não está indo, sabe? Não está saindo do lugar. Você se identifica com essa realidade? Eu creio que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, a gente se identifica com essa realidade. Será que é pouco jejum? Será que é pouca oração? Será que é falta de prioridade? Qual é o motivo que muitas vezes nos faz sentir isso? Essa angústia e esse fato de talvez não conseguir acessar. Quando você pensa na sua vida devocional, na sua vida de entrega, no seu dia a dia, eu não estou falando de você na igreja. Quando você pensa no seu dia a dia, você está plenamente satisfeito com a sua estadia na presença de Deus? Com o tanto de Deus que você tem? Com o tanto de Deus que você quer? Talvez tudo isso que eu citei pode ser motivo para a gente se sentir assim. Mas hoje eu quero te mostrar o que está na raiz disso. Que não é uma questão de muito ou pouca oração, de muito ou pouco jejum. É claro que a gente quer muito, amém? A gente quer muita oração, a gente quer muito jejum, a gente quer muito crescimento. Mas existe algo na raiz disso. Porque a nossa vida com Deus não diz respeito à quantidade, mas diz respeito à qualidade.
Quanto mais, melhor. Com certeza é isso que a gente quer. Mas qual tem sido a qualidade do seu relacionamento com o Senhor? Qual tem sido a qualidade? Essa é a pergunta dele para nós nessa noite. E eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso. O que está na raiz disso? Qual entendimento eu preciso ter para fluir e para acessar lugares mais profundos em Deus? Você quer isso nessa noite? Eu quero muito isso. Eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. Essa é uma noite de fundamentos. Fala para o seu irmão, fundamentos. Eu detesto quando o pastor manda eu repetir, mas toda vez que eu prego eu falo, repete aí. Fundamentos. Essa é uma noite de bases para tudo aquilo que Deus vai fazer amanhã no nosso meio. Amém? E para a gente pensar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre a igreja de Gálatas. O que está acontecendo na carta aos Gálatas? Está sendo anunciado um evangelho da liberdade. Você tem vivido um evangelho de liberdade? Você discerne o que é um evangelho de liberdade? Abra sua Bíblia aí, Gálatas 3, do 1 ao 5. E quando Deus me deu esse texto, eu falei, não, Senhor, dá outra coisa. Uma coisa mais, amorosa, uma coisa mais fácil de falar. Mas não, é esse mesmo, a palavra de Deus é isso, é o que Ele quer, na hora que Ele quer. Então abra sua Bíblia, vamos ler esse texto, Gálatas 3, de 1 a 5. Amém? Vocês acharam? Tem também na parede, glória a Deus. Quem não achou, pode acompanhar no telão. Ó Gálatas insensatos. Eis a parte que eu não queria ler, mas está na Bíblia. Ó Gálatas insensatos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma frase com exclamação e todo o resto são perguntas. São perguntas para mim e para você. Sejam duras ou não. É o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Você quer ouvir com interesse aquilo que Ele tem? Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo, Jesus, fale comigo. Quebre todas as barreiras, quebre todos os sofismas e me dê compreensão. Eu clamo, Jesus, por espírito de sabedoria e revelação. Em nome de Jesus. Amém. Então eu falei para vocês que Gálatas anuncia o evangelho da liberdade. E o que está acontecendo ali? Paulo divide essa carta em 2 grandes pedaços. No primeiro, ele defende o seu ministério pessoal, porque ele era muito atacado. E depois, ele defende o evangelho de Jesus Cristo. Ele defende a justificação pela fé. E Paulo, ele está pregando para uma igreja que estava confusa. Ninguém chama ninguém de insensato sem motivo, certo? É por isso que a gente tem essa exclamação no início. Essa igreja, ela estava vivendo um evangelho híbrido. Essa igreja vivia ora na graça e ora na lei. Era uma igreja que estava voltando aos rudimentos da lei, mesmo depois de Jesus Cristo. Mas qual é o evangelho? O que Efésios 2, do 8 ao 10 nos diz? Acho que todo crente sabe meio que de cor e salteado. Está escrito, porque pela graça sois mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sois salvos pela graça, amém? Nós somos salvos pela graça. Não é o que a gente faz ou deixa de fazer que nos concede a salvação. É o que Jesus fez. E é isso que Lutero, na Reforma Protestante, vem bater o martelo. Ele fala que Romanos 1,7 brilhou diante dele. O que está escrito ali? O justo viverá pela fé. Não é por obras, não é por lei. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Então não é pelas suas ações. E essa é a grande chave do Evangelho. Glória a Deus por essa revelação. Porque não tem nada que eu e você podemos fazer para sermos amados mais ou menos. E para deixarmos de sermos salvos. Jesus nos deu vida em abundância. E aquilo que Paulo está falando aqui nesses versículos tem tudo a ver com isso. E nessa noite eu gostaria que a gente analisasse esses versículos, amém? São só 5, não vai demorar tanto. Você está animado? Se rolar uma vigília a gente fica, amém? Os fortes sobrevivem, amém? Não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus. Então o que está acontecendo aí? No versículo 1, ó Gálatas insensatos. Esse é o primeiro pedacinho. Por que Paulo está chamando eles de insensatos? Por causa de algo que eu já comentei aqui. Eles estavam abandonando o evangelho da graça para voltar à lei. Por que é possível afirmar isso? Por causa dos versículos anteriores. Vamos ler aí a partir do 2, versículo 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é Paulo falando. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Presta atenção no 21, ele fala: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele está falando, eu não anulo a graça. Porque se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. E depois ele falou, seus insensatos. Então o que você acha que ele está falando? É mais ou menos isso que vocês estão fazendo. E aí Paulo ele vem corrigir isso. Ah, Rubens está falando que está anulando a lei? Não. Eu estou só reforçando que a lei já foi cumprida. Amém? Jesus Cristo cumpriu. Todos os pingos, todas as vírgulas, todos os verbos no imperativo. Ele é a nossa justiça. Exatamente por isso, porque Ele cumpriu a lei. Nós nunca conseguiríamos obedecer a lei por inteiro. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, amém? Você pode falar graças a Deus por Jesus Cristo? Porque Ele cumpriu a lei. Não há mais peso sobre você. Não há mais jugo sobre a sua vida. E Paulo ele está falando assim, quando vocês fazem isso, quando vocês retornam à lei, ignorando o sacrifício de Cristo, não é só uma questão de ingenuidade. E me perdoe a palavra, mas é uma questão de demência. Ele chama esse povo de insensato. Por quê? Porque eles haviam sido salvos pela graça. Eles sabiam que a salvação é pela graça. Mas agora eles estavam voltando a um jugo que já tinha sido tirado de cima deles. Você já sentiu muitas vezes que a sua vida com Deus está pesada? Que perdeu a graça? Que perdeu o sabor? Que virou uma rotina? Que virou só uma disciplina? É a mesma coisa. Você está focando no que você faz e não naquilo que Ele fez. Você não está sendo filho, mas você está sendo meramente um escravo. Nós somos servos de Cristo, mas nós também somos filhos. E o filho tem uma posição completamente diferente da do escravo. Você consegue entender isso? Então, qual é a dinâmica da Bíblia? Jesus é a dinâmica da Bíblia. Desde o início até o fim. Ele estabelece todas as coisas, Ele faz todas as coisas. E depois Ele nos diz, ide. Mas, pensando agora numa chave hermenêutica,
numa chave interpretativa, eu quero apresentar para vocês essa questão da lei e do evangelho. Porque Jesus, ele cumpriu a lei. E veio o evangelho, veio a graça. E essa é a chave de leitura para a Bíblia. Todos os outros temas bíblicos são interpretados a partir dessa chave hermenêutica. Você não precisa de uma chave para abrir uma porta. É do mesmo jeito. Você precisa discernir a dinâmica entre lei e evangelho para viver a inteireza daquilo que Jesus tem. E, gente, eu fiz um mestrado nesse tema. Não é uma coisa facinha. Mas o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, amém? Você não precisa de um mestrado nisso. Mas você precisa entender o que isso muda na sua vida, na minha vida. A lei serviu para quê? Para nos revelar o nosso pecado. Paulo diz sobre isso. E para que serve o Evangelho de Jesus Cristo? Para nos revelar a graça. Então é mais ou menos o seguinte: a lei, ela vem e te acusa. Você não consegue cumprir ela. Você não consegue fazer tudo o que ela te manda fazer. E aí existem dois posicionamentos diante da lei. Ou você tenta com todas as suas forças cumprir, fala, não, eu vou conseguir, eu vou fazer essa obra, eu vou cumprir a lei. Só que você não vai. E aí você vai ser vencido pelo cansaço, pelo desânimo. Você vai achar que Deus é um patrão e não um pai. Esse é o primeiro comportamento. É quando você tenta com todas as suas forças. Ah, Rubi, a gente vai parar de tentar? Não. A gente vai cumprir a lei porque Ele cumpriu a lei. Mas só se cumpre a lei pela graça. E o que a graça nos diz? Jesus Cristo fez todas as coisas. Amém? E se você está em Jesus Cristo, obedecer não é difícil. Orar não é difícil. Jejuar não é difícil. Porque Ele te conduz a isso. Você não faz como uma moeda de troca. Jesus, eu vou jejuar aqui, eu vou orar aqui para que o Senhor faça isso e isso. Não. Você faz porque você discerne que antes de todas as coisas, Ele te amou. E agora, porque você muito ama, você é movido por esse Espírito e você vive um evangelho de liberdade. Essa é a carta de Gálatas, amém? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Essa é a carta de Gálatas. O evangelho não é um peso sobre a sua vida. O evangelho não é uma imposição. O evangelho não é um fardo. O evangelho é liberdade. O evangelho é graça. A casa do Senhor não é um emprego. A casa do Senhor não é um motivo de cansaço. A casa do Senhor não é um fardo. Os seus irmãos não são um fardo. É pela graça. Você ora, você busca, você serve, porque Ele te amou primeiro. E quem discerne que foi muito amado, muito ama. Então você faz, mas o fazer já não é mais nada, porque você é alguém em Cristo. E nada mais pode te acusar. Ah, você não fez isso, você não fez aquilo. Não, peraí. O que Jesus está falando para você? O que Jesus tem para você agora? Graça não é libertinagem. Graça não é para tipo assim, faça o que você quiser, não. A graça é honre tudo aquilo que Ele fez. Honre tudo aquilo que Ele fez. Você quer ser essa pessoa? Você quer honrar tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz? Você quer ser igreja viva nessa terra? Você quer ter uma vida de leveza? É pela graça. Então a lei nos diz, faça isso. E a graça nos diz, Cristo já fez todas as coisas. A lei exige obras humanas. A graça exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências a nós e nos incita a obedecer. A graça faz promessas e nos incita a crer. Crer e receber tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Isso é o Evangelho. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. Você precisa saber a lei porque você precisa reconhecer o seu pecado. Mas quando você vive na lei, você está abolindo o Evangelho. Você está abolindo aquilo que ele fez na cruz. E aí Paulo vira e fala: ô seus insensatos. Entenderam agora? Porque tem umas palavras bíblicas que ensina a gente a xingar o irmãozinho, né? Seu incircunciso, seu insensato. É por isso que Paulo fala isso. Ele não inventou isso. Vou chamar aqui as pessoas de insensato. Ele tinha um motivo para isso, e um motivo muito sério para isso. E aí ele começa a perguntar para eles, olha aí ainda no versículo 1, quem vos fascinou? Ou seja, aquele povo estava sendo conduzido a um erro, a uma mentira. Eles estavam enfeitiçados, apostatando da fé. E aí, para argumentar com essa galera, Paulo faz essas perguntas que nós lemos. E aí no versículo 1 ele fala o quê? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está falando o quê? O que aconteceu com Cristo crucificado? O que vocês estão fazendo com a obra da cruz? Cristo foi exposto a eles, mas eles estavam desviando os olhos dele. E se você perde o Cristo crucificado, você perde o Cristo ressuscitado. E aí você perdeu tudo. Então, se eles estão perdendo a crucificação, eles estão perdendo a ressurreição. E eles estão perdendo o fato de que Jesus conquistou tudo. Olha como é sério isso. E aí, versículo 2, ele diz o quê? Quero apenas saber isso. Então, olha aqui, os seus insensatos. Vocês estão esquecendo da cruz, vocês estão esquecendo da ressurreição. Então, eu quero saber isso aqui de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa galera tinha iniciado uma vida cristã pela fé. Eles sabiam que a salvação é pela graça. Eles haviam recebido o Espírito pela fé. Isso aqui já passou a Atos. Já soprou na galera toda. Pedro já pregou, já converteu todo mundo. Eles receberam o Espírito pela fé e não pela observância da lei. O que isso nos ensina? A vida do crente começa no Espírito. Amém? Você discerne essa realidade? A sua vida começa no Espírito. Nós somos nascidos no Espírito da glória, glória. Nós somos regenerados pelo Espírito, glória. Nós somos selados pelo Espírito. Nós somos habitados pelo Espírito. Essa é a minha parte preferida. Nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em mim e em você. Você tem noção disso? Que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita, bate assim, ó, aqui. Aleluia. Você carrega esse Deus, amém? E é por isso que a vida começa no Espírito. Mas aí vem o versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, desejais agora vos aperfeiçoais, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ei, você começou a sua vida no Espírito e agora você quer fazer na sua própria força? Sabe quando eu perguntei quantos querem mais? Quantos desejam mais? Vocês concordaram, mas quantas vezes você está empacado? Porque você está fazendo na sua força. E essa é a resposta. Nessa noite. O que o versículo 3 mostra pra gente? Que a vida do crente, ela não só começa no Espírito, como ela continua no Espírito. Aleluia. É para você continuar no Espírito. Você deve ser aperfeiçoado pelo Espírito e não pelas obras da carne. Você deve andar no Espírito e ser cheio do Espírito. O que a Bíblia fala? Não apagueis o... Você está mandando a gente não apagar, porque às vezes a gente apaga, né? Porque se a gente não fosse apagar, não ia ter necessidade de estar escrito isso.
não apagueis o Espírito. Esse é o erro dos Gálatas. É por isso que eles são insensatos. E eu não quero ser insensata. Eu não quero que você seja insensato. Porque se nós formos uma igreja insensata, a gente vai estar vivendo um evangelho de mentira. E, gente, isso é muito sério. Nós somos chamados para viver uma vida no Espírito, amém? Nós somos chamados para quê? Para sermos a imagem de Cristo. Mas a nossa transformação contínua, a imagem dele, é pelo Espírito. 2 Coríntios 3,18 fala o quê? Que nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe como que você é transformado? Não é descobrindo o que está certo e fazendo isso. Quanto mais você contempla o Senhor, Ele te transforma de dentro para fora. Não é o que você faz, é o que Ele fez. E qual é o seu papel? É estar com Ele. Gente, isso é graça. Glória a Deus por isso. Então a vida cristã, ela é vivida no poder do Espírito. Ela é de fé em fé. Nenhum dos estágios da vida cristã, ela é pelas obras. Ah, mas agora eu não vou fazer mais obra? Não, você vai fazer, porque a obra é um sinal para o incrédulo. Você faz porque você já foi salvo. Você não precisa comprar sua salvação, meu querido, minha querida. Ele já fez isso por você. E agora a sua obra revela isso. E é por isso que ela não é peso. Porque ela está revelando algo interior. Então nós fomos salvos pelo Espírito e não pela carne. Nós fomos salvos pela fé e não pela lei. Então nada mais justo do que nós continuarmos pelo Espírito. A presença ativa do Espírito Santo assinala dentro de nós a presença interna de Cristo. Então, se os Gálatas estão renunciando uma vida pelo Espírito, eles estão renunciando o próprio Cristo. E é por isso que eles são insensatos. É por isso que eles estão apostatando da fé. Eles queriam conquistar tudo pela sua justiça humana. Não, eu consigo. Vou dar conta, eu sou bom. Você não é, não. Eu também não sou, não. Mas Jesus é 100% bom. E aí, nos versículos 4 e 5, Paulo ele vai complementar. E a gente já leu. Ele está falando o quê? Vocês sofreram pela fé. Antes de você ser um cristão, você sofria perseguição seríssima. No início da jornada de vocês, tudo que vocês sofreram foi em vão? Porque agora vocês estão desperdiçando o evangelho. E aí ele fala, olha os milagres, olha as manifestações de poder, olha os prodígios. Foi pela graça, não foi pela lei, foi vivido pela fé. Então qual é a pergunta que não quer calar nessa noite? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa não precisa responder, não. Responde aí no seu interior. Eu estou vivendo pelo Espírito, eu estou me aperfeiçoando pela carne. Se você se aperfeiçoa pela carne, você precisa de um renovo. E esse é o tempo. Amém? Existem momentos que a gente se perde. Isso não é uma acusação. Lembra do não vos apagueis, não apagueis o Espírito? Acontece na nossa jornada cristã. Mas tem um versículo que fala também, não torne comum aquilo que Ele santificou. A sua vida foi santificada. Ela é para ser vivida no Espírito. Não é no comum, não é na carne. Então, quantas vezes a gente quer crescer no nosso relacionamento com Deus, a gente quer ser transformado à imagem dEle, a gente quer fluir nos dons, mas a gente quer fazer isso tudo na carne, com a nossa força. Como se Ele não tivesse feito nada, sabe? É uma boa intenção? É.
Mas é uma prática péssima. Porque isso vai te sugar. Isso vai te cansar. Isso vai te matar interiormente. Sabe? E Jesus, Ele quer nessa noite que a gente tenha a boa intenção e a boa prática. Amém? Uma vida de leveza. Então a vida cristã, ela é o quê? De dentro para fora. Não tenta viver a vida cristã de fora para dentro, porque vai ser um enorme fardo. Não tenta olhar para o seu líder e imitar ele nos mínimos detalhes. Que ele seja uma referência para você, mas Jesus criou você de uma forma e o seu líder de outra. Descubra a sua integridade em Cristo. Admire homens e mulheres de Deus. Ande com homens e mulheres de Deus. Tenha referência nessas pessoas, mas seja quem Deus te chamou para ser. E isso, gente, é de dentro para fora. Não tenta se pôr numa forma que nem Jesus está te pondo. Seja você, do jeito que Ele te fez. Tem os defeitos? Tem, mas a graça nos basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Ele nos ajuda a vencer tudo isso. E tem um lado bom também. Tem coisa que só você pode fazer. Você tem noção disso? Que embora todos nós vamos pregar o Evangelho, cada um vai fazer de um jeito, de uma forma. Isso é a multiforme graça de Deus. Seja quem Deus te criou para ser. Amém? Seja livre nessa noite. Em nome de Jesus. Então a vida cristã ela é de dentro para fora. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. O que isso significa? Pensa que o microfone ele é o espírito. Aí pensa que tem uma bola aqui em volta, que é a alma, as emoções. E do ladinho de fora, a circunferência, é o corpo. Existe algo no seu interior que se relaciona com Deus, é o seu espírito. Existe a sua alma que vai ser transformada. E existe o seu corpo que no final da história vai ser glorificado. Essa é a vida cristã. Primeiro a gente tem um novo nascimento. E o que acontece? Uma mudança no nosso interior. Lá em Gênesis ele falou, se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Eles morreram? Não, até onde eu sei, Adão foi trabalhar, né, arar a terra, e a Eva foi junto, porque foi todo mundo expulso. Eles não morreram fisicamente, mas algo dentro deles morreu. O espírito foi apagado. Então, quando nós recebemos o novo nascimento, nós recebemos justificação, redenção, reconciliação com Deus. Essa obra está completa. Quando você aceita Jesus, o seu espírito, ele é renovado. Sumiu o renovo que estava, amém, não tem problema. Seu espírito é renovado. Isso está pronto, gente. Não é processual. Quando você confessa com a sua boca e crê com o seu coração, o espírito é renovado. Você recebe o Espírito de Deus como Deus residente. É como se ele tivesse apagado dentro de você e de repente ele é aceso. Todos nós temos Deus residente. Existe outra coisa que é o batismo no Espírito. Que é quando ele vem e te toma com poder. Mas o Espírito Santo já habita em você desde o dia que você confessou Jesus. Glória a Deus por isso. E depois ele vai ser ativado. E aí vem um som como de um vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito. E aí você vai fluir em poder. E aí você vai testemunhar. Mas a obra no Espírito está pronta. Completa. Depois vem a salvação da nossa alma. Que é esse estágio de transformação à semelhança de Cristo. Isso é o que? Um processo. E a gente leu. Quando a gente contempla, a gente é transformado. Enquanto a gente está nessa terra, a gente está sendo transformado. Mas não é de força em força. É de glória em glória. Porque é pela graça. E o último estágio é a salvação do nosso corpo. Esse corpo aqui vai ser glorificado um dia. Na volta de Cristo. Então, no passado, nosso espírito foi regenerado. No presente, a nossa alma está sendo transformada. E no futuro, o nosso corpo será glorificado. Glória a Deus por isso, amém? Então, essa questão concluída foi no nosso espírito, que é a parte que se relaciona diretamente com Deus. O que Mateus 26:41 nos diz? O espírito está pronto. Não é espírito com letra maiúscula de Espírito Santo.
é espírito com letra minúscula. O seu espírito está pronto. Em que contexto que Jesus fala isso? Aqueles, né? Na escola dominical ninguém vai responder. Mas em que contexto Jesus fala isso? Quando ele vai para o Getsemane. E aí ele junta os discípulos, né? E fala assim, gente, vigia aí por 1 horinha, que eu vou ali e já volto. E Jesus vai lá, tem um momento dele com o Pai, sofrendo, angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer. E aí ele volta, todo mundo dormindo. Mas o que é isso? Andaram com Jesus 3 anos. E é nesse contexto em que eles não conseguem orar, em que eles não conseguem perseverar, em que eles não conseguem ficar alertas, que Jesus vira e fala, ei, o Espírito está pronto. Então se você não está conseguindo orar, se você não está conseguindo jejuar, se você está vivendo uma vida de peso, a boa notícia para você nessa noite é, o Espírito está pronto. Tem algo aí dentro de você que está pronto. Bate assim na sua cabeça, vamos acordar. O Espírito está pronto. E é por isso que a vida cristã é de dentro para fora. Porque esse que está pronto faz o resto que não está. Entende a leveza que há nisso? Entende a graça que há nisso? Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Fala comigo, Espírito. É pelo Espírito. Aleluia! Então o que isso significa? Que o alvo que Deus tem para nós é que a vida que está no nosso espírito transborde para a nossa alma, a fim de saturá-la, a fim de transformá-la e também transborde para o nosso corpo, a fim de que nós possamos consagrar o nosso corpo a Deus e disciplinar o nosso corpo, mas não é pela sua força, não é pela sua disciplina perfeitinha, é pelo Espírito. É Ele que te conduz, entende isso? É Ele que te conduz no secreto. É Ele que te conduz na sua casa. É Ele que te conduz no seu emprego. É Ele que te conduz na sua liderança. É Ele que te conduz na sua célula. É Ele quem te conduz na sua cidade. É Ele quem te conduz na sua nação. É Ele quem te conduz sobre a face da terra. É pelo Espírito. E é isso que Jesus quer bradar nessa noite. Ei, não sejam insensatos. Não faça pela lei, não faça pela obra da carne. Olhe para a cruz. Eu já conquistei todas as coisas. Viva pelo Espírito, em o nome de Jesus. Seja liberado para que esse Espírito flua, para que esse Espírito te tome por inteiro, para que esse Espírito te use. Em nome de Jesus. É pelo Espírito. Toda transformação que a nossa alma e o nosso corpo experimenta na vida cristã não é fruto de esforço. Mas nós cooperamos com Deus. Certo? Porque Deus não invade. Deus, Ele bate a porta. E você abre a porta. Tem algo que cabe a você, que é receber. Receber todo o resto. Tudo que Ele já fez. Tudo que Ele já conquistou naquela cruz. Nós cooperamos com Deus na obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós. E não é nós fazemos a obra. Entende a diferença? Você coopera. Você permite que Ele faça. Não adianta você querer que Deus faça e não querer ao mesmo tempo. Você se decide, ou vai ou racha. Deixe que Ele faça. Pula aí para o 5, Gálatas 5:16. O que fala? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. O que é isso? Verbo no imperativo. O que é verbo no imperativo? É uma ordem. Quem faltou às aulas de português? É uma ordem. Então tem algo que parte de você. O que parte de você? O andar. E a não satisfação das concupiscências da carne vem de quem? Do Espírito. Entende? Você só permite. Você coopera. Mas Ele já fez a obra. Amém?
Você consegue discernir isso nessa noite? Não vai haver renovo se não for pelo Espírito. Eis a boa ou a má notícia. Aí vai depender da interpretação, já não é mais comigo nem com ele. É com você. O renovo vem pelo Espírito. Então, o que fala o versículo 18? Se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Os Gálatas estavam fazendo o quê? Se aperfeiçoando na lei e não estavam no Espírito. Mas quem está no Espírito é guiado pelo Espírito e não satisfaz a lei. Não está mais sobre a lei. Se você é guiado pelo Espírito, não há julgo, amém? A liberdade. Existe liberdade. E eu já estou acabando para a gente orar mais uns 5 minutinhos aí em nome de Jesus. Ou vocês estão cansados, estão aguentando mais? Só mais um pouquinho. Combinado? Mais um pouquinho. Então, se você está no Espírito, você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. E quando você é guiado pelo Espírito, você não é insensato. Que foi o texto que nós lemos. O Espírito Santo é a chave para a vida cristã. Se ele não fosse, Jesus tinha subido e dito, boa sorte, se virem. Mas não. Ele subiu e disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, Paráclitos, o ajudador. Ele sabia que pela lei a gente não conseguia. Ele sabia que pela carne a gente não conseguia, mas ele é tão bom, ele é tão cheio de graça que ele enviou alguém que te ajuda, alguém que te capacita, alguém que te instrui, alguém que te aconselha, alguém que te guia, alguém que traz leveza e renovo. O que você tem feito com esse Espírito Santo? Existem símbolos do Espírito Santo. A pomba, o óleo, o fogo, o vinho, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O símbolo representa algo, mas é diferente daquilo que realmente é. O Espírito Santo é uma pessoa. Você se relaciona com essa pessoa. Sabe, ele está aí dentro de você todos os dias, esperando você se relacionar, mas o que você está fazendo? Tentando com a sua força. E, gente, isso é normal, a gente faz isso. A gente se atola tanto na nossa humanidade que a gente esquece o maior presente que a gente tem. Mas nessa noite ele quer chamar a nossa atenção e falar, ei, há um Espírito que habita em você. Tudo começa nesse Espírito. A vida cristã é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A vida cristã é leveza e liberdade. A vida cristã não é peso. É pelo Espírito. Ele é a chave da vida cristã. Muitas vezes a gente não vê evolução na nossa vida com Deus, porque a gente quer fazer na nossa força. A gente quer fazer pela lei. E pior, a gente não quer só a lei, a gente quer, igual os judeus, inventar um monte de outras leis. Mas não é para isso que você foi chamado. Não é para ser um jurista. Se você foi na vida real, amém, seja o nome de Jesus. Mas na vida cristã, você é filho. Você recebe um presente. E qual é a grande questão? É permitir que esse Espírito efetue tudo em você. É Ele quem faz, amém? E como que a gente coopera nesse processo? Abra sua Bíblia em Efésios, é só continuar aí, ó. Efésios 5, 17 ao 21. Estava vendo se tinha água no copo. Gente, a vida inteira, nos meus 26 anos, desde os 13 anos, que é quando eu prego, eu leio esses versículos a partir do 18. E eu enfatizo, não vos embriagueis com vinho e tal, e a gente vai se aprofundar nisso. Mas a nossa vida com Deus é um constante crescimento, certo? Olha para o versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. É a
a mesma coisa que tem em Gálatas, tem em Efésios. E eu achei isso incrível. Eu fiquei parado olhando, gente, como que isso sempre esteve aqui. E eu não tinha enxergado, mas glória a Deus, porque Ele revela todas as coisas. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Não precisa adivinhar, não. Está escrito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não faz confusão entre lei e evangelho. Não tenta se encher das coisas desse mundo. Não tenta fazer na sua vontade. Não tenta fazer na sua força, mas enchei-vos do Espírito. E você fala, amém, glória a Deus. Mas aí você pensa, como é que eu faço isso? Como é que eu sou cheio do Espírito? Ele também responde, que a Bíblia é incrível. Enchei-vos do Espírito. Como? Continua a leitura. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas a gente, na nossa racionalidade, muitas vezes a gente acha que a gente só é cheio quando a gente está lá no nosso quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora, e fala, e não deixa Deus falar nada e continua falando. Não, peraí. Como você é cheio do Espírito? Quando você compartilha a palavra com seu irmão. Então, na sua célula, nos cultos, você está sendo cheio do Espírito. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quando a gente louva aqui, igual a gente fez, você já está sendo cheio do Espírito Santo. Cânticos espirituais, quando você ora em línguas, quando você flui no dom, você também está sendo cheio do Espírito Santo. E olha isso que incrível, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Toda vez que você exerce um coração grato, você está sendo cheio do Espírito Santo. A gratidão é uma escolha que te enche do Espírito Santo. Não é gratiluz, igual no Instagram, não. É gratidão, de verdade. Pode estar meio ruim, mas quando você fala, Deus, obrigado pela sua obra na cruz. Obrigado por aquilo que eu tenho. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu já acordei com vida. Você já está sendo cheio do Espírito Santo. E olha que legal, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Toda vez que você se relaciona com o seu irmão numa via de honra e sujeição, você está sendo cheio do Espírito Santo. Então vamos desmistificar as coisas. Porque quando você vive nessas coisas que são tão simples, você já está sendo cheio do Espírito Santo. Não precisa ajoelhar no milho, não. Faz essas coisas aqui e seja cheio do Espírito Santo. Mas vá também para o secreto, naquele lugar em que só Ele te enxerga. E seja cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito vai te dando mais fome, mais sede. E aí você jejua, não é uma moeda de troca. Você jejua para Jesus te moldar, Jesus falar com você, Jesus te transformar. Você mata a sua carne, você está falando, eu não vou satisfazer as concupiscências da carne, mas eu viverei uma vida pelo Espírito. Jejum é para matar a carne. Jejum não é uma moeda de troca. Não é, Jesus, eu vou jejuar aqui, faz isso ali para mim. Não, tudo que você precisa foi feito na cruz. Eu aponto para trás, mas é que na minha igreja tem uma cruz, né? Mas tudo que você precisa foi feito na cruz. O jejum coloca a sua carne no lugar e permite que o Espírito flua de dentro para fora. Isso é jejum. Se você quer algo de Deus, pedi e dar-se-vos-á. Bateis e achareis. Não precisa de uma moeda de troca. Então, quando você está jejuando, você está falando, Espírito Santo, eu entendi que é de dentro para fora. Então faz em mim. Mata a minha carne.
e faça em mim. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você permite que a vida plena que está no seu interior, no seu espírito, transborde para a sua alma e para o seu corpo. Isso é renovo. Ser guiado pelo Espírito, isso é renovo. Renovo, quando se faz tudo novo. Não é você que faz tudo novo, é Ele quem faz tudo novo sempre. Porque todos os dias as misericórdias se renovam. Ei, todos os dias é tudo novo. E você pode ser alguém novo. E qual que é o projeto de Satanás? O projeto dele não é te desviar. Não é te tirar da igreja. Ah, não? Que absurdo, achei que era. Não. O projeto dele é te conduzir a uma vida de lei. É te conduzir a uma vida de legalismo. É te conduzir a uma vida de justiça própria. Por quê? Porque aí ele engana a gente. Você fica pensando, estou cumprindo aqui, ó. Estou matando, estou roubando, pá. Estou arrasando. Só que você não está. Você está fazendo exatamente o contrário. Ele quer te enganar. Ele quer que você cumpra a lei, sendo que Jesus já fez tudo. Entende como ele é astuto? Tem uma figurinha, né? Satanás é argiloso. Acho muito engraçado, mas tipo, é mesmo. Porque ele quer usar algo que o próprio Deus estabeleceu para te enganar. Ele é o pai da mentira. Mas qual é o projeto de Jesus? É através da lei nos mostrar o pecado. Mas através disso é também nos mostrar o Evangelho. É nos mostrar Cristo, é nos mostrar a cruz, é nos mostrar o Espírito Santo. Se existem coisas tão incríveis, por que a gente está querendo viver na lei? Por causa de uma enganação. Igual os Gálatas. Eles estavam sendo ensinados errado. Porque quando você quer viver a lei aqui e agora, você está anulando Cristo. Olha que raiva, me dá uma raiva, me dá uma raiva. Eu penso, mas hoje a gente descobriu isso. Então ele não pode mais nos enganar. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero te mostrar o projeto de Deus. E é o penúltimo texto que eu vou ler. Ainda dá? Vai que vocês querem que acabe, eu acabo. Mas eu quero mostrar o projeto de Deus. Ezequiel 47, abre aí. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Todo mundo também já deve ter lido essa parte. Ezequiel 47, do 1 ao 5. Amém? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Então tinha um templo e águas correndo do templo. 3. Saiu aquele homem para o oriente. Tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quantas vezes você já leu esse texto e ouviu uma pregação sobre níveis de profundidade em Deus? Certo? Então a água estava ali no pé, a água vem para o joelho,
vem nos lombos e a água te toma por inteiro. Isso está errado? Não, é exatamente isso. Glória a Deus por isso. Existem níveis na nossa vida com Deus. Existem níveis de crescimento, existem níveis de entrega. Mas qual que é a chave desse texto? Ele me levou. Ele me fez passar. Ele mediu 1000 e me fez passar. Ele mediu mais 1000 e me fez passar. Quem te conduz nos níveis com Deus é o Espírito Santo. Sabe, você está andando junto com Ele. E você e Ele estão aqui. E aí Ele dá um passo e Ele fala assim, acho que Ele já está pronto para vir para cá. E Ele te puxa e te coloca aqui. E aí Ele vai e Ele mede de novo. E Ele fala, Ele já está pronto para vir para cá. E Ele te puxa e te coloca aqui. E aí Ele vai indo mais um pouquinho. Até que são águas que você tem que passar a nado. É Ele quem te conduz. Não é tipo assim, aí a água dava no meu tornozelo, e aí eu dei uns pulinhos, e aí veio para o meu joelho, e eu dei mais uns pulinhos. Não, não é você que faz. Ele te conduz. Você quer níveis mais profundos em Deus? Deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Por favor, viva uma vida com o Espírito Santo. O que é renovo? Uma vida no Espírito. Ou você achou o quê? Que você ia ter que fazer alguma coisa? Não. É uma graça. É um presente. Eu quero mostrar uma coisa muito legal para vocês. Coloca aí, por favor, o texto de Isaías 11, 1 e 2. Alguém me ouviu? Pessoa que está aí, ó, não sei aonde. Ali? Isaías 11, 1 e 2. É esse o texto que vocês escolheram, certo? Deus falou com você. Vamos ler juntos de novo? A gente começou com esse texto e a gente encerra com esse texto, amém? E aí a gente vai orar para ser cheio do Espírito Santo. Quem quer? Eu quero. Você quer? Amém? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É Jesus Cristo, amém? Ele está falando, Jesus é o renovo. E aí, pode ir para frente. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele é o renovo e sobre ele estava o Espírito de Deus. Entendi isso. O próprio Jesus viveu uma vida no Espírito. Ele não é o nosso modelo? Amém? Jesus é o seu modelo? Ele viveu uma vida no Espírito. Ele era o próprio renovo e tinha uma vida no Espírito. Se nós queremos o renovo, nós vamos viver uma vida no Espírito. Sabe aquela parte que Jesus ele se reúne do templo? Ele abre a Bíblia e ele fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar, para libertar, transformar. Pá, o que ele está fazendo ali? Isso se cumpriu. O Espírito está sobre mim. E aí depois o que ele fala para os discípulos? Permaneçam juntos em Jerusalém, até que do alto recebam o Espírito. Jesus não te chama para fazer na sua força. Ele mesmo fez no Espírito. O que você está querendo ser melhor que Jesus? E fazer na sua força?
É por isso que ele fala: eu vos enviarei o ajudador. Jesus não é 100% homem, 100% Deus? E a Bíblia fala o quê? Que ele se esvaziou e tomou forma humana. Mas aí ele passa 40 dias no deserto e depois ele é conduzido pelo Espírito. Tudo que Jesus fez foi no Espírito. Ele curou no Espírito, ele libertou no Espírito, ele pregou no Espírito, ele foi crucificado no Espírito. E por quê que a gente quer fazer de outro jeito? Jesus falou que nós podemos e vamos fazer obras maiores. Por que a gente não está fazendo? Porque a gente não está no Espírito. E a gente está tentando com a nossa própria força. Mas essa noite ele te fala: viva no Espírito. Amém? Viva no Espírito. Ande no Espírito. Quem está no Espírito não está debaixo da lei. Amém? Você quer viver no Espírito? Você quer andar no Espírito? Então se coloque de pé como um ato de